As duas pesquisas que foram feitas, elas retratam uma realidade de uma campanha muito difícil. Uma campanha com 2 candidatos numa cidade como Sacramento, uma cidade que tem se mostrado uma cidade bem dividida, não é uma campanha muito fácil. Se nós formos considerar índices de margem de erro e desvio padrão, as duas campanhas mostram que não existe nenhum candidato que está à frente de outro candidato. Tá? Se você considerar na pesquisa que foi feita pela TV Paranaíba, salvo engano, com uma margem de erro de cerca de 4%, os 2,2% que colocam o Baguá na frente fazem com que a campanha se mostre com um empate técnico. Se nós olharmos para a mesma pesquisa do Jornal da Manhã agora, que foi feita pelo Instituto MDA, com a mesma margem de erro, ou com uma margem de erro um pouco superior, se não estou enganado, são 4,5%, os 4% de frente que foram colocados, ou 3,5%, também mostram que a situação está com empate técnico. A grande realidade que eu tenho visto como coordenador da campanha é que existe uma diferença muito grande de votos, principalmente na zona rural. Eu não tive acesso à pesquisa do MDA, eles não publicaram a pesquisa, eles publicaram, mas eles não liberaram a pesquisa, inclusive é o que a lei exige, para que nós tivéssemos acesso aos cruzamentos, para que nós tivéssemos acesso aos dados específicos da pesquisa. Nós não o tivemos, ela não está no site, ela não está disponibilizada. Isso é uma coisa que dificulta um pouquinho o trabalho de coordenação, de estratégia. Em relação aos dados da pesquisa da TV Paranaíba, sim, nós tivemos realmente uma condição de fazer uma análise um pouco maior, mesmo tendo simplesmente a parte superficial da pesquisa, dá para a gente tomar decisões. Houve uma pesquisa registrada que deve ser publicada, que foi pelo jornal Estado do Triângulo, salvo engano, pelo Valmor, eu não lembro a razão social, ela deve ser publicada nos próximos dias, presumo eu, e deve mostrar aí a realidade mais próxima da eleição. A pesquisa que foi feita pelo Jornal da Manhã, pelo Rio Grande Artes Gráficas, ela foi feita no dia 15 e 16, salvo engano. Essa pesquisa que está sendo publicada aí pelo jornal Estado do Triângulo, que será publicada, ela foi feita nos dias 25 e 26. Então, obviamente, ela vai retratar muito mais a realidade e muito mais do que aquela feita pela TV Paranaíba. Então, há de se pensar e de se analisar, quando se fala em pesquisas, que a situação pode mudar. A eleição é uma eleição muito dinâmica, é uma eleição, como eu disse no começo, muito disputada, e cada voto é importante. Uma eleição de 2 candidatos, um voto ele vale 2 de diferença. É um voto a menos para o candidato que perdeu e um voto a mais para o candidato que está recebendo esse voto. Então, na minha opinião, isso resume o meu entendimento, a minha compreensão em relação a essas 2 pesquisas que já foram publicadas e a expectativa da próxima pesquisa que está sendo publicada aí nos próximos dias. Bom, eu tive acesso, foi registrada e publicada a pesquisa da TV Record, TV Paranaíba. Podemos encontrar lá a divulgação apenas o resultado na estimulada, quem é a favor, vota em favor do candidato Baguá e do candidato Bruno. É uma pesquisa que acaba que nós não tivemos acesso a toda ela. A nossa coordenação, inclusive, questionou isso, pediu acesso aos questionários, porque os questionários apresentados ao registro são diferentes daqueles que foram indagados aos eleitores de Sacramento. Inclusive, apresentamos provas de gravações e filmagens de entrevistas e testemunhos de pessoas que foram entrevistadas, cujas as perguntas não estavam do que foi registrado. Então, tem muito mais informações naquela pesquisa que o candidato prefeito e a sua coligação não teve a coragem de apresentar. Bom, eu fui surpreendido pelo Jornal da Manhã, pela pesquisa. Nós também temos acompanhado pesquisa, até então a gente não tinha registrado nenhuma pesquisa, e tive acesso ao questionário, ao que foi apresentado e divulgado pelo Jornal da Manhã. O que me leva bastante atenção foi o número de indecisos. 27%, eu nunca fiz uma campanha política que tivesse 27% de indecisos a 21 dias da eleição. O meu feeling, o meu tato, que isso não está acontecendo. Eu reparo
quando o nosso adversário, a prefeito, adquiriu 5.000 paus para colocar em suas bandeiras, para colocar 5.000 bandeiras no município de Sacramento, nós vemos que ele não conseguiu colocar. Isso significa que o eleitor não quis se identificar com o atual prefeito. Da nossa parte, da coligação, nós evitamos de colocar a bandeira, porque a nossa oposição, a turma do prefeito candidato, está comprando, tentando comprar o direito do eleitor se manifestar com a bandeira do Bruno. Evitamos isso. Vamos colocar agora no momento correto. Então, se o adversário não consegue colocar suas bandeiras, eu tenho para comigo que o número de indecisos, 27%, é bem menor. As pessoas foram intimidadas porque anunciaram que têm preferência pelo candidato Bruno. E essas pessoas estão com seu voto enrustido, já tomaram a decisão, só não querem assumir de forma pública de que lado ela está. Então, o que me chamou a atenção foi a questão do número de indecisos, que eu acredito que não seja real os 27% na pesquisa encomendada pelo Jornal da Manhã. Outro fato interessante é a rejeição dos candidatos. Deparamos que o candidato Bruno tem uma rejeição de apenas 18%, e o candidato Baguá tem uma rejeição de 33,5%. Ora, se ambos estivessem disputando, o Bruno estivesse disputando a eleição sozinho, ele poderia chegar a 82%. Se o prefeito candidato estivesse disputando a eleição sozinho, ele chegaria, no máximo, a 66,5%. E outra coisa muito importante, vários eleitores, uma camada grande dos eleitores que se definiram que votam Baguá, não rejeita Bruno, porque o Bruno tem 18% de rejeição, um índice bem menor do que os 33% de aceitação do atual prefeito candidato Baguá. Então, o que me chama a atenção é a rejeição. Não é fácil se eleger ou reeleger com 33,5% de rejeição. E mais, o indeciso, o atual prefeito candidato teve 3 anos e 8 meses para conquistá-lo. Se ele não conquistou ele agora, não é agora, há 11 dias do pleito eleitoral, que ele vai conseguir conquistar.